Olá pessoal, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao meu canal. Se sintam em casa, o canal é nosso. Curtam, comentem, compartilhem, né? Traga mais gente para nossa revolução, que não é de armas, porque eu tenho horror a armas, mas é da mente. Né? Uma revolução do nosso pensamento. Se junta a mim nessa revolução. Mas no vídeo anterior nós vimos como a estrutura colonial permaneceu nas recém-nações independentes. Ou seja, apesar da nossa independência, a nossa estrutura continua sendo colonialista. Assim, nós vimos como as elites brancas que proclamaram a independência dos países latino-americanos reproduziram aqui o eurocentrismo, reproduziram todas as relações de poder colonialistas baseadas no racismo e na desigualdade entre as classes. No vídeo de hoje nós vamos ver como esse colonialismo não é somente interno, mas é também internacional e multinacional, especialmente no que se refere ao setor agrário. Durante 400 anos, o Brasil recebeu mais de 4 milhões de africanos escravizados, sendo a segunda maior nação com população negra depois da África. Muitos desses negros escravizados fugiam e se estabeleciam em lugares para construir uma nova vida, que eles chamavam de quilombos. A permanência da mentalidade eurocêntrica, colonialista entre nós, continua vendo tanto o indígena como os quilombolas como entraves ao desenvolvimento. Apesar de todos os prejuízos climáticos que esse mesmo desenvolvimento tem provocado. Afinal, tanto os povos indígenas quanto os quilombolas são responsáveis pela proteção da biodiversidade em seus territórios. E quanto maior são suas terras, mais plantas e mais animais vão existir, mais alimentos e mais matéria-prima para a construção de casas, de objetos, etc. Mas o fato é que desde o Brasil colônia que nós premiamos o latifúndio. O príncipe regente, por exemplo, isentou o dízimo para aqueles que invadissem terras indígenas para plantar, assim como também premiou aqueles que se empenhassem em civilizá-los. Só que quando a gente fala de latifúndio, quando a gente fala de agronegócio, a gente também está falando de grandes monoculturas que empobrecem o solo, além do uso de agrotóxicos que intoxicam não só a terra, mas a água e que chegam até a nossa mesa, nos causando muitas doenças. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil vem sendo o país de maior consumo desses produtos desde 2008. E apesar de muitos relacionarem o latifúndio, o agronegócio com a produção de alimentos, essa fama de que o Brasil seria do mundo, o fato é que a maior parte da produção não fica no Brasil. Inclusive a demanda de plantio, ela é estabelecida pelas necessidades internacionais, pelas necessidades do mercado externo, porque a maior parte do que se planta dessas monoculturas são exportadas. Além disso, essa concentração de terra na mão de poucos é um exemplo claro da permanência da estrutura colonial nas instituições político-jurídicas no que se refere ao setor agrário. Um exemplo disso é a morosidade burocrática na demarcação de terras indígenas e territórios quilombolas, além da invisibilidade desses povos e de seus territórios nas estatísticas oficiais, que acaba abrindo um espaço para as invasões e impedindo que esses povos obtenham realmente suas terras. São estratégicas político-jurídicas dos governos que acabam abrindo espaço para invasões de terras e privando esses povos do direito originário à terra. Outra estratégica jurídico-política que denota essa permanência da estrutura colonial no setor agrário é que, apesar de essas terras serem áreas públicas protegidas e de usufruto exclusivo dos povos tradicionais, 297 delas estão
estão registradas como áreas privadas, o que facilita a grilagem, que é o roubo de terras públicas, como também a expulsão dos povos indígenas tradicionais e a violência no campo. Mais de 1 milhão de hectares. Essa é a soma de 1.672 fazendas que se sobrepõem às mais diversas terras indígenas e que estão localizadas, em sua maioria, na região norte e centro-oeste. E todos esses números e informações que eu estou dando aqui para vocês, vocês podem conferir no relatório produzido pelo Núcleo de Pesquisas do Observatório de Olho nos Ruralistas, cujo link eu vou deixar aqui embaixo. E apesar desses conflitos e da violência serem mais visíveis na ponta local, ou seja, partem de garimpeiros, madeireiros e pistoleiros a mando de latifundiários, os lucros desse modelo agroexportador se concentram, na verdade, nos centros do poder do agronegócio. E ainda, segundo esse relatório que eu já apontei aqui para vocês, por trás de cada fazenda que sobrepõe a uma terra indígena, existe toda uma conexão política e corporativa que com frequência está ligada a certos atores do capitalismo brasileiro e global. É o caso, por exemplo, de grandes bancos, fundos de investimentos políticos, e entre os setores econômicos estão os produtores de grãos, carne, madeira, etanol, açúcar e frutas, como os maiores responsáveis pelas sobreposições de terras indígenas. Ao todo, as sobreposições de terras indígenas abrange 1,18 milhões de hectares, uma área do tamanho do Líbano. Desse total, 95,5% estão sobrepostos em terras indígenas pendentes de demarcação. Junto à exploração madeireira, a pecuária e a produção de grãos estão entre os pilares dessa invasão do capitalismo brasileiro e internacional em terras indígenas. Ou seja, eles estão por trás de muita violência, de muita morte, de muito extermínio. São, enfim, os pilares do colonialismo interno e multinacional. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês que, apesar de nós não vivermos mais a colonização, a estrutura colonial, as relações de poder coloniais permanecem na nossa sociedade e em toda a América Latina. De modo que, sem dúvida, essa guerra que existe há mais de 500 anos entre o branco e o não branco, entre uma elite que sempre se identificou e continua se identificando com os valores euro-norte-americanos e os povos tradicionais da nossa terra, é um exemplo claro de um colonialismo que transpõe as fronteiras do nosso país. E é isso, pessoal. Desculpem os números, né? Eu, pelo menos, não sou muito chegada a número, mas nesse caso, eles são uma demonstração de uma guerra que é absolutamente injusta e da sobreposição do dinheiro, do lucro, do ter sobre o ser, sobre a vida. Bem, se vocês gostaram desse vídeo, só me resta pedir para, por favor, se inscreverem, darem seu like, tá legal? Beijo pra vocês!